Olha, muito obrigado. Eu estou com alguma dificuldade de ter conexão, que está baixo, mas se eu sair, o doutor Vladimir continua. Hoje o nosso papo é sobre procedimento. Por que o procedimento é importante? Faça o favor de colocar aí para partilhar o texto que eu mandei. Vamos partilhar o texto que eu mandei, que assim tem uma forma de continuar. Vidal, faça favor. Sim, doutor, só um momento. Ok? Tá bom. Então, eu vou falar. Por que o procedimento é importante? O procedimento é importante, que é o modo de exteriorização do processo. Inclusive, eu nunca vou esquecer o Calmon de Passos falando a respeito disso, né? Porque o procedimento é o modo de exteriorização do processo. Você só vê o juiz através do procedimento, dos autos. Você só vê o advogado, né, através da sua atuação nos autos, exceto o advogado no Tribunal de Júri americano, que aparece todo dia, ele falando, todo satisfeito. Embora vocês sabem que nos Estados Unidos não tem audiência como as nossas aqui. As audiências que acontecem são para inquirir o advogado como quanto interessar na causa. Então, ele não tem que fazer uma defesa no Supremo Tribunal Federal. Ele tem que comparecer quando for intimado para falar e responder as perguntas. Vamos mudar de quadro, fazendo favor? Aquele cujo direito é atacado deve resistir. É um dever para consigo mesmo. Aquele cujo direito é atacado deve resistir. É um dever para consigo mesmo. A conservação da existência é a lei suprema da criação animada, pois ela se manifesta instintivamente em toda criatura. Mas a vida física, por si só, não constitui o homem todo, o homem completo. Ele tem ainda necessidade de defender sua existência moral, que tem como condição necessária o direito. Esse é um texto de Rudolf Feuering, só tem uns 170 anos, é muito bonito, e é por isso que a pessoa se vê forçada a comparecer na justiça para defender seus interesses, né? No Estado democrático de direito, o acesso ao judiciário é um dos grandes trunfos que a pessoa tem. E a justiça tem que ser barata, acessível e, principalmente, resolver as questões que nelas são colocadas. Vamos mudar a página? A ação são conceitos básicos. A ação é o direito de demandar, na defesa do próprio direito. A jurisdição e a atividade estatal, voltada à resolução dos conflitos. Processo, a relação entre demandante, demandado e órgão judicial. Então, você não vê a ação, porque é o direito de demandar, você não vê a jurisdição, que é uma atividade estatal, e você não vê o processo, porque o processo é a relação entre demandante, demandado e órgão judicial. Você vê o quê? Você vê o procedimento, que alguns chamam o rito. O procedimento, por exemplo, da citação, o procedimento da audiência, é isso que você vê. E o que é o procedimento? É o nosso tema. É o modo de exteriorização do processo. Nunca vou me esquecer do célebre professor Calmon de Passos, ao dizer que o procedimento é que indica a existência do namoro. Como é que é mesmo? O cara, segundo Calmon de Passos, né, o sujeito só sabe que está namorando de acordo com o procedimento. Então, nesse procedimento é que se exterioriza o namoro. Né? Não é mais assim uma tentativa, não é mais, é simplesmente através desse procedimento. Vidal, muda outra vez. O Celso, no século V,
ele colocou que a todo direito corresponde uma ação que o assegura. A todo direito corresponde uma ação que o assegura. Então, quando nasce o direito, automaticamente nasce a ação. Isso é que estava no Código Civil de 1916, artigo 75. Agora, no Código de 2000, Código de Processo Civil de 2015, não há uma disposição idêntica. E por que não há? Não há porque agora a Constituição é que é a principal fonte dos direitos. Antigamente, era o Congresso, o presidente, o decreto que fazia os direitos, baixava a lei. Agora a Constituição mudou. Olha na Constituição, artigo 5º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Muito bom. E o parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos, escritos nesta Constituição, não excluem outros decorrentes do regime. Que regime? Regime democrático de poder, e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, hoje, a fonte dos direitos não é mais a lei. Hoje, a fonte dos direitos não é mais a lei, é a própria Constituição. Antigamente, antes da Constituição, eu precisava aguardar uma lei dizendo que tal direito estava em vigor. Se não fosse isso, a lei não ganhava. Eu era professor de constitucional e eu dava aula muito concorrida para dizer a respeito da aplicabilidade dos direitos. Os direitos, antigamente, eram aplicáveis de acordo com norma de eficácia plena, aquela que estava valendo, norma de eficácia contida, norma de eficácia limitada, e ficava seguindo esse padrão. Hoje, não. O que está na Constituição, ou que decorre do texto da Constituição, ou dos princípios do regime democrático do poder, ou dos tratados internacionais. Por exemplo, o Tratado Internacional sobre a Convenção Interamericana, que mandou fazer aquela audiência de custódia. E isso é que é a fonte do direito, onde nasce o direito. E tanto é assim que o Código de Processo Civil, no artigo 215, coloca no seu artigo... O Código de Processo Civil de 2015 coloca no seu artigo 1º: o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição do Brasil, observando-se as disposições desse Código. Vidal, vamos virar. E aí, antigamente, era muito interessante. O procedimento tinha 4 fases. Eu quero desmentir aqui aquela aleivosia, não é verdadeira, que eu cheguei a trabalhar no Código de Processo do antigo Estado do Rio. Não é verdade. Eu, quando fiz concurso para oficial de justiça, estava em vigor o Código de 1939. E o Código falava que o procedimento tem 4 fases. A postulação, abrangendo petição inicial e contestação, o saneador, um momento solene que o juiz declaro saneado o processo, a instrução, a formulação de prova, e o julgamento, que abrangia alegações finais e a decisão. Hoje não tem mais isso. Não tem por quê? Porque o saneador, o processo é saneado desde a inicial até qualquer momento. E segundo, também
porque houve uma grande mudança com a lei de 1996, uma lei feita pelo Atos Gusmão Carneiro, Sálvio de Figueiredo e pela ministra Nancy Andrighi. Todos eles trabalhavam na reformulação do Código de Processo Civil e fizeram uma lei dizendo o seguinte: a parte pode requerer a antecipação da tutela. Aquela tutela definitiva, ela pode requerer antes, desde que atendido, o que hoje está no artigo 300 do Código de Processo Civil. Ou seja, tendo periculo in mora ou plausibilidade, né? Então pode ser requerido. Antes o Código não permitia. Você só podia requerer nas hipóteses que o próprio Código previa. Por exemplo, reintegração de posse, tinha uma fase de liminar. Exemplo, separação de corpos, tinha uma fase. Agora, não. Isso foi muito importante, porque é um procedimento que nós ficamos bem mais rápido para alcançar. Vidal, muda. Hoje existem poucos procedimentos especiais. E, principalmente, não importa o nome da demanda como antigamente. Você não imagina que antigamente o aluno, o advogado perguntava: desembargador, vou mover a ação de quê? Ação ordinária, de não sei de quê, combinado com não sei de. Hoje não tem isso. Então, o que importa hoje é o pedido, a causa de pedir e as partes, que são aqueles pressupostos de constituição do processo, segundo von Bülow. Por que é isso? Tendo pedido, causa de pedir e as partes, não precisa ter mais nada, embora tenha juiz velhinho ainda que fica insistindo em uns temas antigos. Vidal, vamos passando. Importa hoje o pedido, a causa de pedir e as partes. O que é o pedido? A providência que você está pedindo ao juiz, decretar o despejo, ou condenar, fazer não sei o quê. E a causa de pedir, o motivo pelo qual você está pedindo. Despejo porque ele não pagou isso, e vai por aí fora. E as partes, autor e réu, os pressupostos. E aí, vão continuar, Vidal, isso melhorou bastante. Por quê? Olha o novo artigo 357. Até hoje, como no Código de Processo de 39, os advogados escrevem na petição que protesta pelos meios de prova em direito admitidos. Até hoje se escreve, como no Código de 39, que os advogados colocam assim na petição inicial: requeiro a produção de prova em direito admitido. Em primeiro lugar, eu já fico danado da vida, porque ele achava que eu sou um juiz que defere prova que o direito não admite. Não é o caso. Mas o papel do juiz hoje mudou completamente. Olha no artigo 357 do Código de Processo Civil de 2015. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses desse capítulo previstas lá, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo, ele tem que resolver as questões processuais pendentes. Se houver as questões processuais, tem que resolver até mesmo de ofício, né? Porque elas não dependem de iniciativa da parte. 2, olha só, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. Então, ele, juiz, e não é a parte, tem que delimitar as questões de fato e sobre o qual recairá a atividade probatória. E ele, juiz, é que tem que dizer o meio de prova. Vai ser prova testemunhal, vai ser pericial, vai ser de uma forma ou outra. Terceiro, definir a distribuição dos ônus da prova, observado no artigo 373, né? Que o autor incumbe a prova do fato constitutivo, o réu do fato constitutivo, modificativo do direito oral. Então, 3, distribuir os ônus da prova. E eu me aposentei recentemente, mas estava cansado de ver o juiz
pegava os autos, resolvia. E a razão pela qual eu julgo improcedente, porque o autor não demonstrou o fato constitutivo do seu direito. Mas ele não pode falar isso. Ele não pode falar isso por uma razão. Por quê? É ele que tem que delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova. Ele, juiz, é que tem que definir a distribuição dos ônus da prova. Ao autor compete isso, ao réu compete aquilo. 4. Delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito. Designar, se necessário, a audiência de instrução e julgamento, não vou ler, né? E olha só que interessante. Parágrafo 3º. Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes. Oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. Eu me lembro de um juiz, não está mais na ativa, quando pegava aquelas causas enroladas, complicadas, que não sei o quê, a primeira providência dele, designo audiência para o dia tal. Aí os advogados diziam, é audiência de conciliação? Não, vamos discutir a causa. E lá ele tentava obter o que estava discutindo, o que ia ser provado e tudo. Esse artigo 357 muda o procedimento. Por que muda? Porque força o juiz a resolver aqueles temas principais. Se não foi antes, então ele tem que apontar soluções. Vidal, muda o texto. E também eu quero destacar, por último, encerrando, eu estou ansioso para ouvir o doutor Vladimir, o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe assegurar as partes de igualdade de tratamento, velar pela duração razoável do processo, prevenir ou reprimir ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias. Eu adoro o inciso 4. Tem juiz que ainda diz: intime-se a parte, notifique-se para fazer, sob pena de multa diária, que não sei o quê. Desde que o Código entrou em vigor, eu gosto do 139, inciso 4. Determinar todas as medidas indutivas que levem a parte por indução a praticar um ato, coercitivas para forçá-lo, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Então, aos colegas juízes, aos colegas advogados, não peça aplicação de multa. Eu gosto do 139, inciso 4, né? Não há, ninguém reclamou que ele fosse inconstitucional ou nada disso. Bom, enfim, depois dessa rápida apresentação, que eu acho que eu gastei algum tempo, e me colocando à disposição para perguntas que poderão ser respondidas também pelo doutor Vladimir. Então, eu passo a palavra ao doutor Vladimir, que é o secretário-geral da nossa escola. Ele é tesoureiro, ele é um cara muito estudioso e juiz muito ativo. Aliás, ele está lá gravando no gabinete dele, né? Está gravando essa palestra. Com a palavra, o doutor Vladimir Hungria. Obrigado, Baduna Najib, a quem eu cumprimento todos os presentes. Agradeço também a ajuda, cooperação da nossa equipe do MB. É com grande alegria que o Instituto de Magistrado do Brasil e a INSIM, né, oportuniza a apresentação dessa live ou seminário, e sempre é uma honra poder ouvir o professor Najib, né, que eu gosto muito de me referir como professor, porque na ativa ou aposentado, o professor nunca aposenta, dona Najib, está sempre ensinando, e para a gente é uma honra poder ouvi-lo e aprender, né, sempre. Bem,
Já foi muito bem colocado pelo desembargador Najib a questão dos procedimentos, né, judiciais, essa evolução e a sua compreensão dentro da atual sistemática. Se há um tempo a gente dizia legal, né, hoje numa compreensão constitucional como supedante dos nossos direitos. Atento ao tema apresentado referente à evolução dos procedimentos judiciais, eu procurei fazer uma abordagem um pouco diferente, né? Não tanto dentro da ótica legal, da estrutura normativa, né, do nosso sistema jurídico, mas buscando mostrar o impacto efetivo do digital na evolução dos procedimentos judiciais. E explico por quê. A implementação do digital na nossa vida cotidiana, se ela teve um impacto, né, de mudar as nossas rotinas, né? Hoje eu acho que quase ninguém consegue viver sem um smartphone. Essa realidade já chegou no nosso sistema jurídico, né? Principalmente no aspecto procedimental, e a sua inserção vem trazendo profundas reflexões e mudanças na nossa compreensão do direito processual. Começo, né, fazendo rapidamente uma análise da evolução estrutural do processo civil. Os estudantes mais novos, né, já começaram a faculdade estudando o processo civil na ótica do Código de Processo Civil de 2015. Mas devemos lembrar. Opa, desculpe que ficou desligada a câmera. Os estudantes mais novos já começaram aos estudos de processo civil na ótica do Código de Processo Civil 2015. Mas devemos lembrar, né, que a gente tinha um código de 73, que era um código muito bem ordenado e com muita riqueza, né, técnica dogmática. Pós-Constituição de 88, com impacto dos princípios constitucionais e também com a mudança que a sociedade passou a encontrar, né, com o fim ali da Guerra Fria, o advento de novos direitos, novos ventos democráticos, nós tivemos várias mudanças pontuais no Código de Processo Civil, foram várias leis que foram surgindo, fazendo, se não um arremendo, né, uma nova construção e modernização da compreensão do Código de Processo Civil, que finalmente culminou com o Código 2015. Dentro dessas mudanças, né, dessa evolução de procedimentos, eu destaquei uma em específica, né, que é a questão da tutela antecipada. Por uma visão clássica que a gente tinha do direito, a gente tinha um processo de conhecimento, depois tinha um processo de execução, tinha um processo de cautelar, cada um em uma fase. A gente passou a ter somente o processo de conhecimento e a fase de conhecimento e a fase de execução. Ou seja, a execução passou, dentro de uma visão sincrética, né, está dentro do processo de conhecimento como uma fase justamente para a satisfação desse direito do credor. Essas mudanças podem parecer um pouco óbvias, mas ela subvertia uma lógica que vinha em discussão com a questão da duração razoável do processo. Era qual? Você passava um processo de conhecimento discutindo para saber se o autor tinha razão, aguardava-se a defesa do réu. Depois de um longo processo judicial, com a ampla defesa, devido ao processo legal, se reconhecia na sentença, muito tempo depois, que esse autor tinha razão. Depois disso, esse autor tinha que começar um outro processo de execução, que era para satisfazer aquele dinheiro já reconhecido. E esse processo de execução também começava, iniciava, e lá no final ia se reconhecer que ele tinha razão, sendo que naquele processo de conhecimento, como já expliquei no começo, já havia uma sentença dizendo que esse autor
era titular de um direito violado, né? Quando você implementa essa lógica de fases de processo e da tutela antecipada, passou-se em detrimento dessa dilação probatória, dessa amplíssima defesa, a possibilidade de se reconhecer que aquele que tinha uma plausibilidade, uma verossimilhança, um fumus boniuris, seja o título que se queira colocar, conjuntamente com o periculum in mora, ele já pudesse, no início do processo, ter seu direito, sua tutela resguardada. Então, você inverte uma lógica que quem teria razão deveria aguardar até o final para satisfação do seu direito, para que, no início, se reconhecido com os elementos processuais que ele já teria esse direito, e você já pudesse tutelá-lo, né, em detrimento do réu, que seria o violador daquele direito. E isso foi uma mudança que causou grande impacto, né, no ordenamento jurídico nacional. Ele vem juntamente com a compreensão, né, que Marinoni explicou muito bem em suas obras, né, explicando desse fenômeno da tutela, das formas de cognição, né, a forma de cognição que se chamava vertical e da horizontal, né? Ou seja, a gente tem uma cognição vertical que ela é apreciada de forma sumária ou liminar ali no começo do processo, e após, né, a dilação probatória, a produção de provas, a gente chegaria numa cognição exauriente, que seria a sentença. Mas nessa cognição sumária, né, a gente já poderia reconhecer, nessa fase inicial do processo, que o autor, né, teria seu direito violado e anteciparia a própria tutela, ou seja, aquele mérito seria trazido para o início do processo, possibilitando resguardar o direito daquele autor. Da mesma forma, a gente tem no nosso sistema, com esse avanço, as discussões das tutelas, além da vertical, a tutela horizontal, que seria a plena e a parcial. A plena, né, é que se permite a ampla defesa, todos os meios de provas permitidos em direito. A parcial é quando, por escolha do legislador, em detrimento do alongamento do processo, você limita a capacidade probatória em nome da celeridade processual. O exemplo clássico que surge ali pós-Constituição de 38 são os juizados especiais, que, em regra, não caberia prova pericial, você tem um princípio da informalidade, celeridade, ou seja, são processos mais enxutos em nome de uma resposta do judiciário mais célere. A gente tem outros fenômenos também, como o mandato de segurança, né, que você tem uma demanda mais enxuta, né, você não pode fazer dilação probatória, você tem, por escolha do legislador, como na desapropriação, que você só pode discutir o preço, não a natureza do decreto. Então, veja que o legislador ele encontrou forma, seja na cognição vertical ou na horizontal, de possibilitar a plena satisfação do direito do autor, né, de maneira mais célere. Então, essa visão que está ali no Código de Processo Civil de 2015, que foi construída a dogmática jurídica nacional, ela refletia um fenômeno que buscava agilizar o procedimento para uma tutela mais célere. Ocorre que o mundo começou a modificar com o advento da tecnologia e da internet. E, posteriormente da internet, a gente vem a questão do digital, né, que é a inteligência artificial. Nesse aspecto, a gente observa uma revolução no processo civil e nos procedimentos. Explico melhor. Anteriormente, né, os estudantes mais novos, a gente não deve ter esse contato, né, mas acho que quem trabalha há um tempo no sistema jurídico nacional conviveu com isso. A gente tinha o processo físico, né? As varas eram repletas de autos de processo, volumosos, que se estendia, né, por armários e armários infindáveis. Esses processos, né, eles ocupavam arquivos, eles necessitavam de um trabalho manual de perfuração, né? Para colocar as páginas, tinha que anotar os números das páginas, era um trabalho
extremamente lento, um custo altíssimo. Quando o advogado queria ter acesso, tinha que deslocar as varas para compulsar esses processos. Quando ele queria ver as peças ou ter as peças, ele tinha que pedir a permissão do juiz para retirar esse processo, levar, tirar cópia física desse processo, devolver os processos. Isso acarretava, às vezes, extravio, perda, porque tinha que localizar, voltar ao local, ou seja, era uma outra realidade. Isso ocasionava morosidade, insegurança jurídica e, de uma certa forma, até uma barreira, né, de acesso à justiça, né? Essa crise de eficiência, a solução que se encontrou não foi propriamente na lei, ela veio com a tecnologia. A revolução tecnológica, ela impôs novos modelos de agilidade e transparência. Nesses modelos, a gente passou a um primeiro aspecto, né, que foi o processo eletrônico. E aqui eu já faço um parênteses. Esse processo eletrônico, ele foi a digitalização daquela folha, daqueles autos físicos para o mundo virtual. Essa indexação, né, transformação do papel para o virtual, ali em arquivo PDF, ele não significou, nesse primeiro momento, no processo digital. Isso é muito importante compreender. Ele só trouxe esse processo do físico para o mundo virtual. Mas o tratamento do processo até então ali, ele andava igual ao processo físico, obviamente, sem ter esses autos físicos, né? Mas seguindo toda a rotina daquele processo físico em referência à condução procedimental. Mas a gente deixou de ter, com o processo já digitalizado, e com essa virtualização do processo, alguns impactos na nossa linguagem jurídica. Por exemplo, a gente fazia referência às folhas do processo. O processo digital hoje, ele não tem folhas. A gente trabalhava com index, inclusive no EPROC, que é o sistema que está sendo usado, o index, essa indexação no processo PJE, e no EPROC a gente já trabalha com eventos. Então, quando se faz referência às folhas 30, folhas 40, a gente já não consegue identificar. Então, veja que folha já se tornou inusual. E vem essa expressão de folhas, é uma linguagem um pouco romântica da origem da própria escrita, que a gente usava a árvore, né, quando se referia a alguma coisa para localizar o processo, ramo jurídico, né, a raiz da questão. Veja que tudo fazia uma alusão a uma árvore, aos papilos, né? E hoje a gente vai se perdendo um pouco a linguagem para usar a linguagem da informática, né? Evento, indexação, deletor, né? É toda uma linguagem de codificação do mundo digital e passou a inserir nesse mundo de processo e já utiliza no jargão processual. Isso traz algumas curiosidades. No começo da indexação do processo, quando ele se tornou virtual, por exemplo, eu tive a oportunidade, Dona Gil, de receber uma comunicação de um outro juiz de uma penhora no rosto dos autos. Só que eu não pude permitir, né, que o oficial fizesse essa anotação, porque o processo eletrônico não tem capa, ele não tem rosto. E como era muito inicial, houve uma certa indignação do profissional. Ele falou: então eu não vou cumprir a medida. Eu falei: sim, né? O senhor deixe que nós vamos colocar dentro dos autos, mas não tem como anotar no rosto dos autos. E ele fez assim a anotação que o juiz não permitiu que você não anotasse. E eu recebi uma comunicação para explicar. Eu tive que explicar em 2 linhas. Simplesmente o processo eletrônico não tem capa, ele não tem rosto para se fazer. E isso, a gente tem outras linguagens, por exemplo. Antigamente se dava, junte-se por linha. Linha por quê? Porque você pegava 2 barbantes e juntava, né, 2 processos, 2 apensos. Hoje você não tem linha em processo digital. Então, veja, essas curiosidades, elas servem para explicar como o mundo digital ele implica na mudança não só do nosso palavreado, mas os próprios significados e significantes dos procedimentos judiciais. A nossa linguagem muda, o nosso sistema muda e a nossa forma de utilização das normas processuais também mudam. Como forma de inovação do processo digital, é muito importante a gente ter o marco legal dessa transformação, a Lei 11.419, que é a Lei do Processo Eletrônico, né, que ela passou a modificar as formas de intimação,
dentre vários outros elementos, né, que eu não vou aprofundar um por um aqui, porque cada item ele seria passível de um seminário próprio. Mas é importante observar que várias formas de procedimentais do processo civil eletrônico, vamos falar assim, do procedimento eletrônico, até pela sua velocidade de mudança, primeiro ele foi feito por uma lei, posteriormente, a gente tem vários atos fazendo essas regulações, porque a velocidade do procedimento eletrônico exige uma forma mais rápida de ajuste, e passaram a ser feitas por regulação do CNJ. A gente tem recente uma regulação 615, que é o uso da IA, né, nos processos judiciais, e a gente também tem, muito importante, outras formas de regulação, né, como a resolução 354, que dispõe sobre o cumprimento digital dos atos do processo. E vejam, senhores, a gente passa a ter resoluções regulamentando procedimentos e alguns aspectos, né, que modifica até a sistemática processual, como, por exemplo, a questão das cartas precatórias. A gente tinha um sistema que um juiz, para ouvir, né, testemunha ou atos processuais em outro juízo, na questão territorial, tinha que expedir uma carta precatória para a oitiva. Hoje, com o mundo digital, você pode ouvir as testemunhas por audiências, né, filmadas, audiências virtuais. Então, não faz sentido você expedir uma precatória para outro juiz ouvir, se você pode ouvir, né, essa testemunha dentro do seu próprio juízo, bastando ter uma câmara. Logo, essas resoluções passaram a prescrever uma não recomendação de expedição de carta precatória, que é um fenômeno novo, que ele implica um reconhecimento que, com o digital, esse aspecto territorial da competência ele vai deixando de existir. Por quê? Porque o digital ele pode, numa questão de jurisdição, atingir a todos. Logo, o juiz pode ouvir uma testemunha em outra comarca, né, sem se preocupar com esse aspecto territorial, permitindo que ela se dirija a comarca daquele juízo, vá para uma sala passiva e lá basta ter uma câmera, né, uma câmera com filmagem, e será gravado, e você ouve essa testemunha do seu juízo em outra cidade, e todos participam online, e essa audiência ela é gravada. Então, a gente veja a mudança desse sistema. E essa forma de regulação, né, que passou a ser feita por resoluções, algumas são feitas hoje por atos, né, que vai pormenorizando essa forma de acesso a esse sistema, em que pese estar no CPC ainda dizendo que para se ouvir uma testemunha em outra comarca, vocês pedem uma carta precatória. O que se dirá vocês pedir uma carta rogatória, né, que tem toda uma burocracia procedimental maior, sendo que uma pessoa pode ser ouvida do Japão bastando ter uma câmera sem todo esse procedimento, né? Então, o digital ele passou a transformar o processo civil numa velocidade maior que a nossa capacidade do legislador de prever e de fazer essas mudanças. A gente passou também o mundo digital a ter fenômenos com o acesso, né, ao processo digital. Porque se exige hoje cadastros, né, nos tribunais para que possa se peticionar, esses cadastros são feitos com base nos sistemas e o advogado, para que se faça, ele tem que ter, né, e-mail, meios eletrônicos para receber essas intimações. Então, a gente passa a ter todo um sistema digital, né, isso inclusive para o juiz, porque um juiz hoje, sem o token, ele não consegue expedir uma ordem judicial. Se ele esquecer o token em casa e chegar na vara para trabalhar, ele não consegue expedir um mandado, ele não consegue fazer nenhum ato, porque todos os atos eles passam a estar interconectados nesse mundo digital. E tanto para o advogado como para os outros operadores do direito, a gente passa a ter novas discussões jurídicas, que é a questão do excluído digital, que é o advogado
que é a parte, e também todos os operadores, e até o juiz, né, nesse aspecto, que não possa ter token ou formas de acesso àquele sistema virtual. Como que ele pode dar prestação jurisdicional, ou como o advogado, né, de cidades pequenas, afastadas, que pode não ter internet, como que ele teria acesso a esses procedimentos judiciais? Veja, desembargador Agir, que a gente aprendeu, ainda está nos livros, né, de direito processo penal e direito penal, que o réu, né, ou a vítima, né, poderia fazer, né, o acusado, né, ele poderia fazer um pedido de habeas corpus numa folha de, a gente via esses exemplos, de papel de pão, ele escrevia. Como ele vai fazer isso num mundo digital, né? Qual é a validade que ele tem? Porque se exige que se digitalize, que ele tenha acesso a alguma forma de digitalização ou de cadastro, como que esse acesso ele deve ser feito? Então, não se discute aqui os ganhos, né, que o processo digital tem. O que a gente traz para a indagação é que essa evolução das conquistas, né, da celeridade que o processo digital traz, ele também não está sujeito a questionamentos para que não afaste o aspecto humano das conquistas do processo penal e dos direitos humanos, né, para esses operadores do direito. E aqui, desembargadora e demais ouvintes e colegas, né, faço a seguinte ponderação. Segundo as estatísticas recentes do CNJ, nos últimos dados, né, de 2024, nós temos que houve um aumento de demanda significativo no sistema brasileiro. Em 2023, o aumento foi de 9,4% de processo, que corresponde a 35 milhões e 200 mil processos novos ajuizados por ano. Segundo também dados estatísticos do CNJ, né, a média de duração dos processos reduziu em 1/3 quando a tramitação ela é eletrônica. Então, veja que a gente diminuiu em 1/3, mas a quantidade de processos ajuizados aumentou para 35 milhões e 200 mil por ano, uma curva ascendente. Por quê? Porque se você aumenta a capacidade do Poder Judiciário de circular e dar a sentença, você também possibilita que esses operadores de direito, né, com base também em inteligência artificial, com acesso às virtudes do processo digital, que exista mais demandas. E isso é um fator de reflexão, né? Qual é a finalidade última do judiciário? E nós estamos caminhando, né, para um sistema de massificação dos processos digitais em que a quantidade de demandas, né, faz com que o processo ande mais rápido e tire da capacidade do juiz o espaço de tempo, né, para fazer um juízo de valor, ou se nós estamos indo para um sistema, né, de algoritmos que faz com que o processo passe a caminhar de forma automatizada, com fases já pré-ordenadas, que traga uma resposta mais célere e rápida, mas às vezes afastando do aspecto humano, né, da análise das provas e da formação dessa cognição, né? Esse, essa, esse, essa visão do processo se afastando dos procedimentos também, né, se afastando dessa visão constitucional legal para uma visão de regulação, dada a velocidade dos atos, com a virtualização do processo, ela é importante para que a gente não tenha também a virtualização do aspecto humano, tá? Porque a gente não pode negar o impacto digital e as vantagens que ele traz com uma celeridade, uma segurança jurídica no aspecto de não ter extravio de processo e a possibilidade da plena transparência do processo, mas ele também traz riscos que nós devemos ponderar, como, por exemplo, a questão da superevidência na transparência. Hoje,
Quando você ajuiza uma petição inicial, por exemplo, você tem que informar seu endereço. Às vezes, quando pede justiça gratuita, você tem que informar sua condição econômica, juntando dados que antes não eram sensíveis, que inclusive o processo, a regra é a publicidade. Por quê? Porque esse processo ficava circunscrito a uma vara que para alguém, para ter acesso, tinha que se dirigir a esse local e poder ter que abrir aquele processo. Hoje, com o processo digital, virtual, qualquer pessoa no mundo poderia, em tese, num processo público, acessar e ter todos os dados dessa pessoa. Então, a publicidade, o alcance dela, né, se ela é plena, ela tem que ser sopesada com essa hipertransparência numa sociedade de evidência, né, e de vigilância de um mundo digital, para que essa pessoa também não seja vulnerável às fraudes. Recentemente, né, inclusive semana passada, saiu reportagens sobre falsos advogados que acessavam esses dados, ligavam para as pessoas, né, porque tinham todos os dados, conseguiam desviar dinheiro. A gente também tem históricos de precatórios, ou seja, o aspecto do facilitador do digital, esse mundo novo dos procedimentos digitais, ele está trazendo várias necessidades de mudanças dos nossos paradigmas, e eles estão ainda em construção. Então, é um mundo novo que não só transformou a nossa linguagem, como vem transformando os nossos procedimentos e exige uma reflexão desses novos parâmetros. Era isso que eu queria trazer, Babanagi. Obrigado. Eu gostei muito de tudo que você falou, como já tinha gostado outro dia lá na Emerge, e vou adotar a sua sugestão. Vamos fazer um evento, não agora em agosto, que o mês já terminou, mas em setembro, sobre a LGPD nos tribunais, né? A Lei Geral de Proteção dos Dados nos tribunais, justamente para ver a proteção dos dados sensíveis, aqueles que possam causar problemas para as pessoas. Eu gostei muito das suas observações. Se alguém quiser fazer pergunta, nós temos ainda 1 ou 2 minutos, né? Não vou forçar ninguém a fazer pergunta. Pode fazer pergunta. Se eu não souber responder, não tem problema, ele vai responder para mim. Tá certo? Muito obrigado. Então, não apareceu, ninguém levantou a mão. Eu agradeço muito a todos, e principalmente ao doutor Vladimir por sua excelente palestra, e já prometemos, não é isso? A próxima, daqui a 3 semanas, vamos fazer uma sobre a LGPD nos tribunais. Obrigado. Boa noite para todos. Boa noite.